ao nosso canal de comunicação, que é o Motiva On. Bora para mais uma aula? Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos em uma aula. Quais são esses dois assuntos? São dois pares de conceitos muito importantes que a gente precisa, tanto para interpretação quanto para produção de textos e principalmente também quando você quer analisar a gramática futuramente. Então, são conceitos essenciais que a gente precisa trabalhar. Eles já estão aqui atrás, então bora trabalhar? O primeiro deles é subjetividade versus objetividade e o segundo, denotativo versus conotativo. Começando pelo primeiro, subjetividade e objetividade. Como que a gente nota isso? Um texto ele pode se apresentar como objetivo ou como subjetivo, ok? Grava isso. O texto ele pode ter esses dois vieses. O que a gente vai observar? Quando ele é subjetivo e quando que ele é objetivo. Vem cá. Um texto ele é subjetivo, quando você pensar em subjetivo, vem de sujeito. Pensa num sujeito, pensa num eu, ok? Pensa eu, sempre. Ou, no caso, você. Você tá aí, né? Em algum lugar, se imagina, eu sou um eu subjetivo. Olha só, eu sou um eu subjetivo, um ser subjetivo. Ok. Por que eu noto isso? Porque tem um espaço íntimo do indivíduo dentro do texto. Então, dentro do texto, a gente tem características que vão revelar a intimidade desse indivíduo. Tem o mundo interno, ou seja, a mente e os pensamentos desse indivíduo serão projetados no texto. Tem a percepção do eu. Que eu é esse? É o eu leitor, quem está lendo o texto? Não, é o eu que está falando dentro do texto. Não necessariamente é o escritor, ok? É aquele eu do texto. Por exemplo, eu posso ter uma escritora mulher em que o eu do texto é um homem. Então, a gente está sempre trabalhando com quem fala no texto. E temos sentimentos e emoções também. Então, por exemplo, palavras no diminutivo, geralmente o diminutivo ou traz carinho ou traz ironia, então tem uma carga sentimental ali naquela palavra. Uma grande quantidade de adjetivos, por exemplo, era uma pessoa feliz, esse feliz, ou horrorosa, alegre. Eu tenho um julgamento daquele fato, eu não simplesmente apresento o fato. Porque quando eu simplesmente apresento fatos, características, eu tenho objetividade. Por quê? Porque a objetividade vai trabalhar com análise. Presta atenção, então, nas características da objetividade, que está aqui em roxo para a gente poder notar. Coloquei em vermelho e roxo para poder dar uma separadinha um pouquinho melhor na parte visual. Então, temos do critério de objetividade. É algo externo à consciência. Por quê? Porque a subjetividade, eu tenho sentimentos e emoções, é interno. Então, o meu eu do texto, ele não está falando sobre a sua consciência. Ele está sendo mais imparcial. Então, eu tenho um resultado da observação imparcial. Eu tenho alguém observando, mas esse observador, ele simplesmente se retira daquele espaço. Ele não é alguém que está interagindo diretamente, ok? Ele está apenas observando, analisando. Por isso, é independente de preferências individuais. Mas para ficar um pouco mais claro, bora para um exemplo textual? Vem comigo. Olha só. Lendo aqui nesse primeiro exemplo, foca nesse primeiro exemplo. Aqui temos dois exemplos, ok? Eu sinto que os dias estão mais quentes e descompensados. Talvez isso seja efeito de mudanças climáticas. Não é porque você tem uma linguagem formal que necessariamente você não vai ter um sentido subjetivo. Pensa nisso também, porque eu posso ter linguagem formal ou informal, mas não é porque eu tenho formal que é critério básico para objetividade ou subjetividade, ok?
Volta de novo então para o texto, vamos descobrir o que ele é. Ele é subjetivo. Então esse daqui é subjetivo. Nesse exemplo, é bom a gente ficar bem atento, por quê? Porque para esse dia tá quente, mas pode ser que para o seu vizinho na mesma localidade não houve alterações, não houve dias mais descompensados e nem nada. Então, é uma característica do quê? De espaço íntimo do indivíduo, o que ele está sentindo. Perceba que no início começa, eu sinto. Certo? Então vamos para o outro exemplo para poder clarear um pouco mais essa ideia para a gente. No segundo exemplo, então, A, que é esse daqui de baixo. Fazendo a setinha, né? Há a teoria de que, com a crescente emissão de gases poluentes para a atmosfera, o efeito estufa se intensificou, provocando o aumento da temperatura média da atmosfera terrestre, que se chama aquecimento global. Perceba que o quê? Os dois estão falando necessariamente de aumento de temperatura, certo? Porque a gente teve aqui a teoria de crescente emissão de gases para a atmosfera, efeito estufa intensificou e aumentou a temperatura média. Então, nos dois exemplos, temos o mesmo conteúdo praticamente, mas a forma com que foi tratada foi uma forma diferente. Por que foi uma forma diferente? No primeiro, eu tenho uma percepção interna. Nossa, tá quente, eu tô sentindo que tá mais quente. Não! No outro é totalmente diferente. Tem uma análise de dados que faz chegar a uma teoria e a partir dessa teoria nota-se que o quê? Houve um aumento de poluentes, logo aumentou o efeito estufa e aumentou também as temperaturas médias. Então, nesse segundo tem resultado de observação imparcial. Como que a gente nota essa observação imparcial também? Lembra que eu marquei lá no início o verbo sinto, eu sinto, se tivesse nós sentimos, é característica de primeira pessoa. O texto subjetivo geralmente tem primeira pessoa marcada ou por meio de pronomes ou por meio dos verbos, certo? De desinências verbais, que é o finalzinho do verbo. Quem sente? No caso, quem sinto? Eu sinto. Então, a partir do verbo eu consigo descobrir quem é a pessoa. Com isso, notei ali sobre subjetividade, tem mais presença de primeira pessoa. Do outro lado, a objetividade tem presença de terceira pessoa. Os verbos estarão conjugados em ele e eles, ok? Então, vamos para cá pro próximo conteúdo, que é qual? Qual que é o próximo conteúdo que eu falei para vocês? Sentido denotativo e sentido conotativo. Qual que foi a dica que eu coloquei aqui no quadro? Porque é difícil, às vezes, lembrar a diferença. Você olha na prova, tá lá a questão. Ah, identifique a alternativa que possui sentido denotativo. Aí você fica, meu Deus, o que significa denotativo? Olha aqui, denotativo, de dicionário. Percebam, certo? Até porque o outro começa com C. Então, por que dicionário? Porque o sentido denotativo é um sentido real. Lembra sempre disso, é um sentido real. Por isso, já o sentido conotativo é um sentido figurado. Não se esqueça disso, ok? Então, tem aqui. Mas o que isso quer dizer? O que é um sentido real? O que é um sentido figurado? Exemplo clássico. Você quer falar sobre sua mãe para alguém que não conheça sua mãe, e você fala, a minha mãe é uma onça. Quer dizer, né, teoricamente, não é um outro felino do Pantanal que está me assistindo, é um ser humano, né? Então, quer dizer que a sua mãe é um felino quadrúpede que está no Pantanal? Não. Quer dizer que a sua mãe é muito brava. Então, a minha mãe é uma onça, esse onça é um sentido figurado, logo é um sentido conotativo. Agora, se eu falo, existem onças no Pantanal brasileiro, quer dizer o quê? Que existe felinos que habitam aquela região.
Logo, isso é um sentido real, é um sentido denotativo. Bora dar uma olhada em outro exemplo aqui no slide? Sentido denotativo, olha esse exemplo aqui. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Fera está no sentido denotativo, por quê? Porque provavelmente prenderam algum animal. Agora, olhando o outro exemplo, sentido conotativo. Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Quando você chega e fala para alguém, fulano ficou uma fera, quer dizer o quê? Que essa pessoa ficou puta da vida. Ela ficou muito brava, extremamente brava. Então, quer dizer que se transformou em um lobisomem, por exemplo? Não. Não se tornou uma fera. Quer dizer que a pessoa ficou tão brava quanto uma fera. Isso é sentido conotativo. Olha o outro exemplo de sentido conotativo com a mesma palavra. Aquela aluna é fera na matemática. Quer dizer que essa aluna é muito brava em matemática? Tipo, ela vê a palavra matemática, ela sai batendo em todo mundo? Não. Quer dizer que ela é excelente nessa matéria. Então, em cada lugar que a palavra se encaixa, ela tem um significado diferente. Por isso que é importante a gente notar se é um sentido conotativo ou se é um sentido denotativo, ok? Então, para a gente fechar a aula, vamos para um exercício, para 2 exercícios, no caso, um de cada conteúdo, para a gente poder tranquilizar a nossa mente e partir para outros conteúdos, certo? Então, o primeiro exercício. Identifique em qual excerto predomina a linguagem objetiva e em qual a linguagem subjetiva. O que isso quer dizer? Que ou no número 1 vai ser objetiva ou subjetiva, e aqui no mesmo número 2, tá? Acontece a mesma coisa. Vamos analisar então o primeiro excerto. O que significa excerto? É um trecho, é um fragmento, tá? Tem algumas provas que colocam trecho, tem outras provas que colocam fragmento, e algumas provas acabam colocando excerto para trazer aí uma palavra, dificultar para alguns candidatos. Mas você está saindo bem preparado, então você sabe já o significado da palavra excerto. Então, vamos aqui de novo para o exercício. Era um aposento amplo, quadrado, ainda maior pelo fato de não ter mobília alguma. Diante da porta havia uma lareira, e num dos cantos desse parapeito estava grudado um toco de vela vermelha. Analisando esse trecho, né? Vem aqui comigo, no sentido subjetivo ou objetivo. Tem espaço íntimo do indivíduo? Não. Tem um eu? Tem um mundo interno ou sentimentos e emoções? Nesse caso, não. Tem uma descrição apenas e não tem nenhum posicionamento, nenhuma observação de caráter mais sentimental. Por exemplo, eu estou num espaço e esse espaço me causa medo, me causa alegria, me causa felicidade. Então, não tem essa análise nesse sentido, tem apenas uma descrição. Isso é uma marca do quê? De objetividade, tá? Então, esse primeiro aqui, como a gente não tem as características que predominam na linguagem subjetiva, nós temos a linguagem objetiva. Já nesse segundo, olha como ele vai ser diferente. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barbas em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, em doces perfis de senhoras. Mas, daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China. Aquela pureza de louça. Percebam aqui, galera, olha só, né, jovem? Arrogantes senhores, doces perfis de senhoras, velhas coisas. Aí vem aqui para conseguir matar mais ainda, aqui gostei mais. Olha só que diferença, olha que diferença de sentido. Tá ali naquele espaço. A gente pode pensar que
as duas descrições são as mesmas, mas não são, porque são textos adaptados de autores diferentes, tá? Mas se fossem duas pessoas diferentes analisando, uma de caráter objetivo e outra de caráter subjetivo, essa segunda é subjetiva por quê? Porque trouxe a marca do eu. Eu gostei disso. Eu percebi que aqueles senhores são arrogantes. Não poderia apenas dizer que existem senhores na imagem? Isso seria objetivo. Mas não, trouxe uma informação a mais, que é a presença de adjetivos. Essa presença de adjetivos, como eu falei no início, tem a ver com linguagem subjetiva, ok? Eu tenho juízo de valor dentro do eu que está escrevendo, tá? Vamos então para o próximo exercício para a gente poder fechar a nossa aula. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras de sentido conotativo. Aqui nesse exercício tem uma coisa, cara, que é pegadinha. Você sabe qual que é a pegadinha? Dá uma olhada aqui comigo. A pegadinha é esse não. Toda vez que você for fazer uma prova, uma avaliação de qualquer sentido, ou até mesmo exercícios de você treinando em casa, quando você conseguir observar essa palavra, você faz isso que eu acabei de fazer, tá? Faça isso. Por quê? Porque é uma pegadinha, é para tirar a sua atenção. Provavelmente a letra A não é uma resposta correta, você já marca e perdeu a questão. Por quê? Porque você não viu o não. Você só vai ver o comando, que é sentido conotativo, e vai marcar a letra A. Então, isso é uma pegadinha geralmente de provas. Então, fica atento. Nota isso. Voltando para cá, então, eu não quero uma que seja sentido conotativo. Então, eu vou olhar todas as alternativas para isso. A. Lendo o futuro no passado dos políticos. Lendo o futuro no passado dos políticos. Pergunta, é possível ler o futuro como se fosse um livro? Não. É possível ler o futuro em um passado? É possível fazer uma análise, mas isso é um sentido conotativo da palavra, ok? As fontes, aí, isso daqui já deixa claro pra gente que o quê? Que é a pegadinha do não. As fontes é que iam beber em seus ouvidos. Fonte bebe em ouvido? Se a gente for analisar o sentido do dicionário, aqui é o sentido conotativo, então bebe. Foram colher informações, entendendo? Então, presta atenção aqui. Logo, essa daqui também não vale. Você marca um xizinho aqui para dizer que não vale. Eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever com regularidade mecânica. Esses jorravam. Quando a gente pensa em jorrar, a gente pensa em água escorrendo. Quando a gente vê linha, linha escorre desse jeito? Não, aqui é um sentido conotativo, por quê? Quer dizer que elas fluíam de uma forma tão legal que era como se estivesse jorrando, saía naturalmente, ok? Então também não vai ser essa letra. Então mais um xizinho aqui. Antes do meio-dia, a construção estava pronta. É possível a gente ter uma construção pronta antes do meio-dia? É. Até aí, aparentemente, não tem nada, a menos que num texto de apoio, aqui no caso a gente não tem um texto de apoio, a menos que no texto de apoio sugerisse uma linguagem conotativa, aí ok, você volta para o texto e analisa. Mas aqui, como não tem, a gente tem frases soltas, nessa frase não tem sentido conotativo. Então, a gente tem sentido denotativo, que é o que pede a questão. A gente tem que marcar, então, letra D. Mas a gente está perto da letra E. O que a gente faz? Confirma a resposta, tá? Então, aqui a gente já sabe, letra D, marcadinha. Letra E. Capaz de cortar o pão com a elegância de um golpe de espada. Pensa num golpe de espada. Imaginou aí na sua mente? Tem como isso ser elegante para cortar um pão? Entendeu? Isso é um sentido figurado, é um sentido conotativo também. Então a gente tem certeza que foi a letra D, mesmo que a gente marcou, está correto. E é assim que a gente finaliza a nossa aula. Um grande beijo e até a próxima aula com mais conteúdos!